Então, meninos, para não ficar chato, só eu realizando o exercício, eu vou colocar o exercício para vocês, né? Os primeiros eu vou fazendo, e os próximos a gente vai alternando. Um eu faço, o outro vocês fazem, e assim por diante. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, né? Bonitinho. Mas eu quero que vocês tentem fazer para vocês irem tirando dúvidas, tá? Primeiro eu faço, mas os diante, os em seguida, vocês vão fazendo para ajudar, né? Para tirar dúvida ou alguma coisa do gênero que vocês tenham. Também não faz muito sentido só eu fazer exercício, né? Então eu vou dar, em alguns momentos eu vou dar um tempo para vocês fazerem e tirar as possíveis dúvidas. Tá? Espera só um minutinho, deixa eu só deixar organizado aqui. Então esse é o exercício número 1, vamos começar por ele, ó. Uma fonte calorífica fornece continuamente a razão de 150 joules por segundo a uma determinada calor continuo. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente a razão de 150 joules por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumentar de 20 para 60 em 4 minutos, sendo que o calor sensível da água é de 1 joule por grama em graus Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas será de quanto? Então aqui, nesse exercício aqui, ele está te dando as unidades de medida, né? Mas ele está pedindo justamente para você determinar a massa. Se ele quer saber a massa, provavelmente, e ele já te deu o calor sensível, então você vai utilizar essa formulinha aqui, né? Q, que é igual a M vezes C vezes delta. Começamos bem. Delta teta. Então você vai utilizar essa formulinha. Lembrando que o Q é a quantidade de calor, ou a caloria, em cal. O M é a sua massa, em gramas, que a gente não tem. O C é o nosso calor específico, e a gente tem esse calor específico. No caso, o nosso calor específico é 1 grama, 1 cal por grama em graus Celsius. E a variação térmica, a gente ainda não tem ela. Tá? No caso, para a gente encontrar a nossa variação térmica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se a gente tem uma variação térmica aí de 60 menos 20, então a gente tem o quê? 40 graus Celsius, né? Então, essa aqui é a nossa variação térmica. Eu peguei 60 graus Celsius menos 20 graus Celsius e essa é a nossa variação térmica. Então, esse é o nosso delta teta. Vou colocar ele aqui em cima. 40 graus Celsius. A única coisa que está faltando para a gente resolver essa equaçãozinha do jeito que ela está é determinar o meu Q. Porque ele está te dizendo o seguinte, ó. A fonte calorífica vai fornecer calor continuamente a uma razão de 150 joules por segundo a uma determinada massa de água. Ele está te falando que essa razão vai ser em 150 joules por segundo durante 4 minutos. Né? Então a gente vai lembrar daquelas regrinhas básicas de conversão. A gente sabe o quê? Que 1 minuto tem 60 segundos.
Só que a gente não tem 1 minuto, a gente tem 4 minutos. Então, 4 minutos, x. Então, x é igual a 4 vezes 60. Ou seja, a gente tem aqui 240 segundos. Encontrei os segundos. Agora a gente vai jogar na fórmula. Ó. 150 a cada 1 segundo. Só que e se eu tiver 240 segundos? Que é justamente o que a gente encontrou aqui. X caloria. A gente vai encontrar que x é igual a 240 vezes 150. Então, a gente vai ter aqui 36 mil. Caos. Então, esse é a minha quantidade de calor. $36.000. Bem, já encontrei isso. O que eu faço? Jogo na fórmula de calor específico, que é essa aqui. Então, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes calor sensível vezes delta θ. Então, 36.000 é igual a massa que eu quero saber vezes calor específico. No caso, calor específico é 1 vezes 40. 1 vezes 40 é 40. Então, vai ficar o quê? M, né? M é igual a 36.000 dividido por 4. Então, a gente tem que a nossa massa é igual a 900 gramas. Dúvidas? Questionamentos? Não? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um exercício e é vocês que vão resolver, tá? Deixa eu escolher aqui. Ele já tem escolhido, né? Então, agora eu vou dar para vocês esse exercício, eu vou dar um tempo para vocês, não vai ficar muito tempo, eu vou dar para vocês aqui 5 minutinhos e é o tempo que vocês têm para fazer a leitura, fazer a interpretação.
Estão entendendo mais ou menos? Então, ó, durante um eclipse, uma cidade na zona de totalidade, Criciúma, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Sabendo que o calor específico, calor sensível da água é de 1 cal por grama, a quantidade de calor liberada em 1.000 gramas de água ao reduzir a sua temperatura de 8 graus Celsius em cal vai ser de quanto? Então, ó, novamente, nós vamos aplicar a fórmula que nós temos. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor sensível vezes a variação térmica. A gente quer saber justamente o que em cal. Então, a gente não tem ele. A gente tem a massa, que no caso é uma massa de 1.000 gramas de água. A gente tem o calor sensível que foi fornecido, que é o calor sensível da água, que é 1 cal por grama. E a gente tem a variação térmica, que no caso ele está falando que a variação térmica é de 8 graus Celsius. Ele não falou para a gente de quanto começou, de quanto terminou. Então, o que vocês vão fazer? Vão considerar que o nosso ΔT é um ΔT de 8 graus Celsius. Tá? Então, no caso aqui, é simplesmente, puramente, jogar na fórmula, né? Então, joguemos na fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor sensível vezes o ΔT. Substituindo, vai ficar assim. Quantidade de calor é igual a 1.000 vezes 1 vezes 8. Então, quantidade de calor é igual a 8.000. 8.000 cal. Novamente, não esqueçam de escrever a unidade medida, né? O que vocês estão medindo. É muito importante que vocês escrevam o que vocês estão medindo, tá? Se é temperatura, coloca graus Celsius. Se é calor sensível, coloca cal por grama a graus Celsius. Se for uma massa, coloca gramas, tá? É extremamente importante que vocês façam isso. Vamos pegar mais um? Esse eu faço. Então, nessa tabela, a gente apresenta a massa, né, de 5 objetos de metal com seus respectivos calores sensíveis, né? E aí ele está falando aqui, ó, o objeto tem maior capacidade térmica, é o de... Então, o que a gente quer saber? Aquele que vai ter a maior quantidade de calor liberado, né? E aí, o que a gente vai ter... Espera aí, que alguém pediu para entrar. Eu caio. Só um minutinho que eu tenho que clicar aqui, chamando. Então, o que a gente vai ter aqui? Se nós vamos trabalhar, né, novamente com aquela formulinha, com aquela formuleta de quantidade de calor é igual a massa vezes calor sensível vezes a variação térmica, nós podemos fazer o quê? Nós podemos jogar esses valores que nós temos aqui dentro dessa formulinha. Ele quer saber justamente o que, né? Ele quer saber a quantidade de calor, ou seja, a capacidade térmica de cada um deles. A gente tem a massa, a gente tem o calor sensível, só que a gente não tem uma coisa, a gente não tem a variação térmica, né? A gente não sabe a variação térmica para esse sistema. Então, o que a gente pode fazer aqui?
Quando a gente não tem a variação térmica, a gente utiliza que a variação térmica vai ser uma variação térmica padrão, a 25 graus Celsius. Lembra daqueles volumes padrões que a gente conversou no ano passado? Acho que não. Mas saibam que quando você não tem essa variação térmica aqui, utiliza a variação térmica padrão de 25 graus Celsius. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todas as equações aqui que nós podemos utilizar e a gente vai comparar, tá bom? Então, Q é igual... Vamos começar primeiro para o alumínio. 0,217 vezes 100 vezes 25. Depois a gente vai para o ferro. 0,113 vezes 200 vezes 25. Agora vamos para o cobre. 0,093 vezes 300 vezes 25. Quantidade de calor é igual a 0,056 vezes 400 vezes 25. E por último, quantidade de calor é igual a 0,031 vezes 500 vezes 25. Todos iguais aqui. Precisava fazer isso para todos, professor? Não, não precisava, né? Na verdade, aqui era só mesmo para você informar a quantidade térmica. Mas eu acho interessante a gente ir aplicando a fórmula para a gente não esquecer, né? Então, vamos aplicar a fórmula? Então, na primeira lá, ponto 217 vezes 100 vezes 25. Então, a gente tem aqui que essa capacidade térmica aqui do alumínio é de 542,25 cal. Agora vamos ver para o ferro. 111 vezes 200 vezes 25. Aqui a gente tem que a capacidade térmica dele é de 565 cal. No de baixo, 0,93 vezes 300 vezes 25. Então, aqui do cobre, a capacidade térmica dele é de 697,50 cal também. Vamos verificar agora da prata. 0,56 vezes 400 vezes 25. Aqui a gente tem uma capacidade térmica de 560 cal. Provavelmente quem está ganhando aqui é o cobre, né? Vamos verificar se o cobre vai continuar ganhando. O chumbo é a última. 0,36, 31 vezes 500 vezes 25. Então, do chumbo, a capacidade térmica dele é de 387,50 cal. Ou seja, aquele que tem a maior capacidade térmica aqui, realizando as nossas continhas, né, realizando as nossas operações, é o cobre. Com uma capacidade térmica de 697,50 cal. Ok? Dúvidas? Vai cair mais o que na prova? Vai cair calorimetria, né, que é essa questão que nós estamos trabalhando agora,
vai cair entalpia, variação de entalpia, que nós vamos brincar na próxima aula, vai cair um pouquinho de química orgânica. Tá? Então vai cair essas questões de entalpia, calcular a variação de entalpia, calorimetria e também um pouquinho de química orgânica. Química orgânica mesmo, só para a gente diferenciar, né? Para a gente determinar se a cadeia é aberta, fechada, se ela é homogênea, heterogênea, essas questões. Tá? Mas aí a gente vai fazendo devagarzinho, né? Vai fazendo os exercícios, a gente vai voltando naqueles conceitos. Né? Parece meio bobinho que a gente está fazendo agora aqui, mas ajuda bastante vocês, né? Que é a resolução de exercícios. Próxima aula, então, a gente vai brincar com a gente vai misturar, né? Um pouco de calorimetria, um pouco de entalpia, e eu vou colocar também um pouco de exercícios de química orgânica para a gente fazer. Tá? Bem, se não tem mais dúvidas, então vamos passar para mais um exercício. Esse aqui eu estou colocando para vocês tentarem fazer, eu vou dar para vocês 5 minutinhos também. Esse aqui é o qual? É o 4, né? Agora que eu também separei alguns exercícios para vocês, depois eu passo para vocês, mas assim, nada muito absurdo. Dá para vocês aí 10 minutinhos, deixa eu parar a gravação. Então, ó, só mais uma vez, é muito importante, né, que quando eu dou esse tempinho para vocês tentarem resolver, vocês tentem resolver, né, não fica só esperando que eu resolva. É importante que vocês tentem, né. Então, observa aqui, ó, quando misturamos 1 kg de água, ele te deu o calor sensível da água, né, que é 1 cal por grama, 1 cal por grama em graus Celsius a 70 graus Celsius. Com 2 kg de água a 10 graus Celsius, a gente vai ser uma soma, né, das duas massas. A gente vai obter 3 quilos. E ele está perguntando assim, ao final, né, ao final da nossa reação aqui, que é uma reação puramente de equilíbrio térmico, né? Ele falou assim, quanto que vai ser a temperatura da água, né? Então, observe o seguinte, a gente tem que observar que a temperatura que nós estamos trabalhando, o calor sensível que nós temos aqui, cadê o meu lápis? Que o calor sensível que a gente tem aqui é um calor sensível de 1 cal por grama. Ou seja, essas massas que a gente tem aqui, a gente tem que transformar elas de quilo para grama, tá? Então, como é que a gente faz isso? Olha, a gente tem que lembrar que 1 quilo vai ser igual a 1000 gramas, né? Então, 2 quilos vai ser igual a 2000 gramas, né? Beleza. A fórmula que a gente vai usar é a fórmula da quantidade de calor igual a massa vezes calor sensível vezes a variação térmica, mas a gente vai utilizar uma outra fórmula também, né, que eu passei muito despercebido por ela, quer dizer, falei para vocês, mas a gente passou bem assim, ligeiro por ela, que é essa fórmula aqui, ó, que eu tenho que lembrar que a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2, ela vai ser um equilíbrio térmico.
Então, após esse equilíbrio térmico, nós vamos ter que a energia final tem que ser uma energia igual a zero, que tem que estar no estado de equilíbrio. Então, as duas somas, né, as somas dos dois calores, têm que ser iguais a zero. Tá? Eu sei que a aula acabou, mas vamos terminar só esse exercício aqui para a gente poder, né, na próxima aula, passar adiante. Então, o que a gente vai fazer? Só uma substituição térmica, uma substituição de valores aqui. Tá? Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que 1000, a temperatura dele, né? Então, a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 70. No caso do nossa primeira solução, da nossa primeira mistura aqui. Mais, o mais da fórmula, 2000 vezes a temperatura final, que eu não sei, menos 10, porque nesse caso eu estou falando da segunda solução. Tudo isso aqui igual a zero. Realizando aqui as operaçõezinhas, a gente vai ter o quê? Aqui eu vou ter 1000 vezes propriedade distributiva, 1000 vezes TF, 1000 vezes 70. Então, aqui vai ficar 1000T menos 1000 vezes 70, 70.000. Mais 2000 vezes TF, 2000 TF, menos 2000 vezes T, que dá 20.000. Tudo isso igual a zero. O que a gente pode aqui, né, simplificar, então vai ficar soma aqui dos valores, então vai dar 3.000. Opa, tem uma abelha perto de mim. Menos 90.000. Só fiz só uma simplificação aqui. Tudo isso, novamente, igual a zero. Propriedade distributiva, né? Então, novamente, podemos isolar o que tem constante no primeiro membro, que não tem no segundo membro com sinal trocado. Então, vai ficar 3.000 TF igual a 90.000, e aí 90.000 positivo, né? Que estava negativo, passa para o lado de lá positivo. Então vai ficar TF igual a 90.000 dividido por 3.000. Simplifica, 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 simplifica. Então vai ficar 90 dividido por 3. 90 dividido por 3, a gente tem quanto? 30, né? Então, a temperatura final aqui da nossa mistura, temperatura final é igual a 30 graus Celsius.